Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira que vai disputar os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão nos próximos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. A gente vem aqui então para repercutir essa lista de convocados, já vai deixando o like, a inscrição, o hype, se possível, compartilhem o conteúdo, deixem também o feedback de vocês nos comentários, assim como suas impressões aí sobre essa lista, quem ficou de fora, o que você mais gostou, enfim, vou opinar porque a seleção brasileira é sempre muito palpitante e normalmente eu tenho trazido aqui os vídeos, né, repercutindo as convocações, mesmo que depois um jogador ou outro se lesione e tal, haja o corte, haja uma nova convocação, mas aí quando chega na data FIFA, naquele período dos jogos, a gente faz ali as ressalvas que tem que fazer sobre possíveis mudanças que a lista possa sofrer, beleza? Mas antes de eu falar aqui sobre a convocação, eu quero parabenizar a CBF, na figura do seu presidente, Samir Chaude, que cumpriu uma promessa que ele fez, né, quando assumiu o cargo máximo, na entidade máxima do futebol do nosso país, que foi reformular o calendário do futebol brasileiro, pensando no próximo triênio, né, 2026 até 2029. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque não é o tema central do nosso vídeo. Se vocês quiserem, eu posso depois fazer um vídeo só sobre isso, ou se alguém quiser me perguntar sobre isso na caixinha dessa semana, eu posso responder o que eu achei das mudanças de uma forma assim mais específica, mas falando de uma forma geral, foi a melhor coisa que a CBF fez em toda a sua história. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, e sem exageros, tá? Tá perfeito? Pô, não, na minha opinião não, mas obviamente tá muito melhor do que tava. E quem me conhece aqui há mais tempo sabe que o tema do meu TCC de jornalismo foi a necessidade de mudanças do nosso calendário, onde lá eu faço a minha proposta de mudanças, algumas estão bem parecidas, algumas outras poucas estão idênticas. Eu tenho um amigo até que se formou comigo que chegou a brincar dizendo que, se duvidar, eles plagiaram o meu trabalho. Óbvio que não aconteceu, mas, cara, mesmo que quem estudou para ver as possibilidades sequer tenha dado uma olhadinha ali nas minhas sugestões, ainda assim eu estou muito feliz e estou muito orgulhoso por ver que coisas que eu coloquei no papel vão ser feitas na prática, mostra que eu tive boas ideias, e eu sei que não é unanimidade, né? Eu já vi algumas opiniões aí, né, de que as mudanças não foram bem vistas por algumas pessoas, mas a maioria gostou, né, do que vai ser feito. Eu gostei muito, e na minha cabecinha sonhadora daquele Nicolas que parou para digitar o TCC em 2020, mas já brincava de reimaginar o calendário desde 2016, pô, eu tô me sentindo parte da mudança, então aquele Nicolas de anos atrás ficou muito feliz com o que ele viu hoje. Então parabéns à CBF, não só por essas propostas, mas também a outras medidas, né, que foram anunciadas hoje, como implementação do fair play financeiro. Ainda vamos discutir muito sobre isso, quais os motivos disso, quais vão ser as regras, enfim. Mas eu acho importante que se tenha. Projetos que vão fomentar as categorias de base em vários estados do Brasil. O projeto que vai buscar um melhor preparo da arbitragem, somado à implementação, a partir do ano que vem, do impedimento semiautomático. E a preocupação não só em reduzir datas para quem tem jogos de mais, mas também ampliar datas para quem tem jogos de menos. A gente dá muita porrada na CBF, porque normalmente eles merecem mesmo, mas na maioria das vezes, né, onde eles merecem tomar porrada, a gente dá. E agora a gente tem que reconhecer. Hoje eles merecem aplausos. Eu gostei demais dessa nova proposta aí de calendário do futebol brasileiro. E, repetindo, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui mais elaborado e mais específico sobre as mudanças em si, sobre o assunto, beleza? Dito tudo isso, vamos falar agora sobre a convocação da nossa seleção brasileira. Eu fiz aqui duas listas, né, para comparar uma com a outra, né, antes dessa convocação, com nomes que eu achei que o Ancelotti iria convocar. Na outra lista, nomes que eu convocaria, e aí pensando em comparar uma com a outra para ver quais seriam as diferenças, o que queria bater, mas no fim das contas, cara, eu pensei nessas duas listas chamando tudo que ele tem de melhor disponível, sem aquelas de testar novo nome, né, no lugar de nome que ele acha que não precisa ver porque já conhece, sem aquela de preservar alguns nomes, pensando principalmente na montagem do time, né, porque a gente não pode perder mais tempo, né, depois desses 2 amistosos vai ter mais 2 ali em novembro, 2 em março e acabou. Né, a convocação seguinte já vai ser visando a Copa do Mundo e a gente precisa dar sequência a um time. No entanto, ele seguiu fazendo esses testes, seguiu preservando alguns nomes. Ele não convocou, por exemplo, o goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos, o atacante Rafinha, claramente preservados dessa convocação. Marquinhos e Rafinha, inclusive, estão machucados. Né, o zagueiro Alexandro, também do Lille,
está lesionado, não foi convocado. Além disso, ele deu preferência a quem está jogando na Europa, ele disse isso antes da convocação e depois, né, na coletiva. Acabei de ver a coletiva, acabou de acabar, inclusive. Nos outros vídeos sobre convocação, eu estava gravando durante a coletiva. Dessa vez eu tive o cuidado de assistir a coletiva toda para depois vir gravar o vídeo, beleza? Vamos lá. Só convocou 2 jogadores, né, que atuam no futebol brasileiro, talvez até por uma questão de bom senso, já que estamos em reta final da nossa temporada e qualquer perda por lesão impactaria diretamente no futuro de alguns dos clubes. E só lembrando, galera, quem gosta de falar aí que a seleção não são os melhores, são os preferidos do técnico. São os melhores na opinião do técnico. Ponto. Se for pegar todo mundo aqui que está vendo esse vídeo, se tiver 200 visualizações, vamos lá, 200 pessoas, eu tenho certeza que serão 200 listas diferentes, 200 times titulares diferentes. Então não existe consenso geral. Existem opiniões mais aceitas do que outras, mas eu duvido que haja, assim, uma convocação ou uma escalação 100% igual de 2 ou mais pessoas. Então, não são os melhores para a opinião pública, porque não existe consenso. Não é para ser os melhores que eu acho, ou que você acha. São os melhores que o técnico da seleção acha. Ele que é o técnico. Ele que tem que fazer o que ele acha melhor. Mas a gente também dá o nosso pitaco. Eu acho que ele não deveria preservar tantos nomes e parar de fazer tanto teste de jogador que eu não vi ainda para ver como é que vai ser, tal. Claro que numa emergência ou outra, numa situação ali de lesionado, como foi aqui em alguns dos nomes, pode acontecer. Em outras, bom, eu já torço um pouco mais o nariz. Mas vamos lá. Ele chamou 26 nomes e foram os seguintes. Goleiros Bento, Ederson e Hugo Souza. Como eu já adiantei, o Alisson foi preservado dessa convocação. Ele não está lesionado, foi realmente por opção. Quem está voltando aqui à lista é o Ederson, né, ex-Manchester City, atual goleiro do Fenerbahçe. Ele já anunciou que o Ederson será titular em uma das 2 partidas, o Hugo Souza será titular na outra. O que me chama a atenção, porque o Ederson era quem vinha sendo deixado de fora das últimas 2 listas do Ancelotti. O Bento estava presente, o Bento está presente nessa, e parece que o Ederson vai furar a fila, né? Furar a fila e vai ser titular, ser oportunizado antes do Bento. Vamos ver aí que conclusões ele vai tirar aí quando ele vê o Ederson em ação e também nos treinos, né? Nesse período aí que a seleção vai estar reunida, beleza? Eu acho que o Alisson não corre nenhum risco de ficar fora da Copa, ele será o goleiro titular. Vamos lá. Linha de defesa, Wanderson e Wesley, não abriu mão desses 2 jogadores, foram os 2 laterais que ele usou, tanto na primeira lista quanto na segunda, não tem aqui nenhuma brecha para testes, cada vez mais esses 2 estão consolidados como os laterais que devem disputar a Copa do Mundo, beleza? Zagueiros, o retorno do Militão, que ele conhece tão bem, né, trabalhou com ele no Real Madrid, Fabrício Bruno mantido na lista, juntamente com o Hugo Souza, são os 2 únicos jogadores que atuam no futebol brasileiro, Gabriel Magalhães e Beraldo. Eu torci mais o nariz aqui pro Beraldo, cara. Esses 4 aqui são os 4 zagueiros. O Beraldo que, beleza, muitas vezes está jogando no PSG, né, sendo oportunizado ali por conta de lesões, o próprio Marquinhos está lesionado, como eu disse, mas eu não acho que seja um jogador que está à frente, por exemplo, do Murilo, do Nottingham Forest, que está lesionado, né, do Léo Ortiz, do Flamengo, que está disponível, poderia estar na lista. Ah, mas ele deu preferência para quem estava de fora. Beleza, ele chamou o Fabrício Bruno. Poderia ter chamado o Léo Ortiz, eu acho que não haveria, né, nenhum problema, até porque não há outro jogador do Flamengo na lista. Então ele poderia ter chamado, sim, o Léo Ortiz, no lugar do Beraldo. Ele cita o Bremer, que ele estava sendo observado, mas também teve ali uma questão ali com lesão. Como eu já disse, o Alexandro, que vinha sendo chamado, foi uma baita surpresa na primeira lista, foi muito bem, foi mantido na segunda, mas como reserva. Foi titular ali no jogo contra a Bolívia, né, na rodada final das eliminatórias. Não vou fazer uma avaliação, né, sobre ele pontualmente nesse jogo, porque o contexto do jogo não ajudava tanto, então não vou ser cruel aqui com o jogador, mas enfim. Eu acho que o Militão e o Magalhães eles serão os titulares, tá? Dentro desses 4 zagueiros aqui que estão disponíveis. E ele chama 3 laterais esquerdos, Caio Henrique, Carlos Augusto e Douglas Santos. Eu já esperava o Douglas Santos voltar a essa convocação, porque ele foi muito bem, de fato, né, no jogo contra o Chile, no Maracanã, na última data FIFA. Eu acho que ele abraçou muito bem a oportunidade que ele teve. Como ele fez essa preservação aí de jogadores brasileiros, ele não voltou a chamar o Alexandro, que foi o titular nos 2 primeiros jogos, estava na lista para os 2 jogos subsequentes, se machucou, teve que ser cortado. Então, ele volta a chamar o Caio Henrique e volta a chamar o Carlos Augusto. Carlos Augusto esteve na primeira convocação,
Ele, inclusive, responde uma pergunta na coletiva dizendo que chamou 3 laterais esquerdos porque o Carlos Augusto tem jogado como zagueiro na Inter de Milão que joga com 3 zagueiros, e ele que é canhoto, muito técnico com a bola, às vezes também joga de ala, então é um cara muito versátil. Gostei da convocação do Carlos Augusto e também a do Caio Henrique, que tem que ser mais oportunizado. Então, são 3 laterais aí que meio que estavam dentro ali da expectativa para serem convocados mesmo. Eu acho que cada vez mais fica entre esses 3 e o Alexandro aporta aqui para a lateral esquerda, beleza? Na zaga, eu dei uma passada aqui por alguns nomes, mas eu acredito que o Marquinhos vai estar na Copa, o Alexandro, mantendo esse bom nível, estará na Copa, o Gabriel Magalhães estará na Copa, e aí eu acho que fica entre o Militão, o Fabrício Bruno e talvez o Léo Ortiz, se ele ainda pensa no Léo Ortiz, né, essa quarta vaga. Acho que com uma pequena vantagem ali pro Militão, por estar jogando num nível mais elevado, né, no Real Madrid, um contexto ali de nível de enfrentamento maior, é um cara que o Ancelotti trabalhou junto. Acho que ele sai um pouco na frente, apesar de só ter voltado para a lista agora, mas tem feito muito boas partidas, né? Vamos torcer aí para ele continuar tendo essa sequência, porque 2 LCAs seguidos nos 2 joelhos, complicado aí para a gente ver o Militão voltando a jogar num bom nível, e a gente está vendo, por enquanto a gente está vendo. Meio-campistas, ele volta a chamar o Casemiro, volta a chamar o Bruno Guimarães, que são normalmente os 2 volantes titulares, não houve preservação aqui nessa posição. E agora os 2 jogadores do Wolverhampton, que vinham sendo convocados, né, pelo Dorival, chegaram a ser convocados pelo Diniz, mas ainda não tinham aparecido com o Ancelotti. O André e o João Gomes voltam a ser convocados. Eu gosto mais do nome do André do que do João, tá? O André, eu acho um reserva muito bom para o Casemiro. Nem esperava que ele fosse convocado nessa lista. Eu achei que o Ancelotti convocaria novamente o Andrei Santos, né, que é uma espécie de 12º jogador ali do Chelsea, apesar de não ser titular, e vem entrando todo jogo, vem sendo até mais oportunizado do que eu achava nesse retorno a ele, depois do empréstimo e tal. Tem agradado o técnico Enzo Maresca. Confesso que não sei se o Andrei Santos está lesionado, tá? E por isso não foi chamado. Mas eu esperava ver o André aqui na lista. Fiquei feliz com o retorno do André. Vamos ver como vai ser esse retorno aí do João Gomes. Assim como do Joelinton, que foi chamado na última lista, foi cortado por lesão. Dessa vez ele volta a ser oportunizado. E o Paquetá, né, é mantido aqui na lista, já esperava que ele fosse mantido também, porque foi bem nos minutos que teve na primeira partida contra o Chile, da última data FIFA. Na segunda ele foi titular, mas eu acho que ele jogou até numa posição errada, né? Ele foi jogar ali na meia pela direita e não pela esquerda. A meia esquerda ficou com o Bruno Guimarães num meio campo de um tripé de volante, né, com 5 e 2 8s, sendo o Paquetá um desses 8s. Gosto do Paquetá como 8, mas pela esquerda, eu acho melhor, tá? Aqui, por exemplo, eu não convocaria nem o João Gomes e nem o Joelinton. Me surpreendi muito com o nome do João Gomes. Gostaria de ver o Ederson da Atalanta, que ele chama na primeira lista, não oportuniza. Gostaria de ver mais minutos do Ederson, né, na seleção. E o Andreas Pereira, cara. Gostaria de ver o Andreas Pereira aqui nessa lista. Acho que numa lista com 6 meio-campistas, quase todos eles 5 ou 8, podendo 1 ou 2 aqui fazer função de 10, o Andreas Pereira aqui joga de 8, joga de 10, joga de 7, joga de 11, enfim, ele poderia estar aqui na lista perfeitamente. E se ele quisesse oportunizar algum outro nome que pelo menos há 2 temporadas está jogando muito bem, Matheus Pereira do Cruzeiro poderia ser chamado. Eu acho que já não é mais uma convocação por momento o Matheus Pereira, se esse recorte já dura 2 temporadas, tá? Mas tem aquela questão ali da preservação de nomes que estão no Brasil. Ele já chamou o nome do Cruzeiro, então beleza, não chamar o Matheus Pereira, beleza? Inclusive até agora ele não chamou. Em 3 convocações ele não foi convocado. E os atacantes, os convocados foram Estevão, Luiz Henrique, Igor Jesus, de volta, né? Igor Jesus do Nottingham Forest, tem sido mais oportunizado como titular por lá, né? Marcou 4 gols já com a camisa do Nottingham Forest, 2 em um jogo, 2 em outro. Inclusive os últimos 2, né, na partida da Europa League, diante do... Quem foi o adversário? Foi... Agora eu não me recordo, cara. Nossa, tava na ponta da língua aqui o nome do time e eu me esqueci. Me esqueci mesmo. Depois talvez eu me lembre, né? Mas foi uma boa estreia do Igor Jesus na Europa League. Ele marcou 2 gols contra o Betis, lembrei. Né? Tinha uma expectativa até se o Antony poderia ser convocado, mas acho que a concorrência para o Antony aqui é muito, muito dura, né? Nessa posição aqui de ponta direita. Né? Então foram convocados o Estevão, o Luiz Henrique. O Rodrigo volta à lista, né?
Pode jogar de ponta direita, pode jogar de ponta esquerda, pode jogar de meia central. Rodrigo é um jogador conhecido pelo Ancelotti. Ele estava na reserva lá no Real Madrid, mas ele já não é mais aquele reserva que fica no banco e não entra. Ele já está sendo oportunizado. Alguns jogos começa jogando de titular, outros ele entra com alguns minutos para jogar no segundo tempo. Então parece que o Rodrigo aí vai voltar a frequentar a seleção brasileira. Eu torço para isso, porque é um jogador importante, tá? Fico feliz com a convocação do Rodrigo. Vinícius Júnior foi preservado na última lista, retorna nessa. Vai ser importante, né? Principalmente numa lista que nós não vamos ter o Rafinha, que está machucado. E acho que por isso ele foi preservado, né? Mesmo que ele tenha condições de jogar nesses próximos dias aí, não foi chamado por isso. Então joga aí o Vinícius Júnior. E o Martinelli, cara, que tem entrado e sido importante nos jogos do Arsenal, apesar de ser reserva, né? Ter perdido a posição lá, tá recuperando o melhor nível dele e na seleção ele mostrou algumas boas partidas. Eu não gostei tanto assim do jogo dele contra o Chile, mas ele começou de titular e deve ter agradado ao Ancelotti, que voltou a convocá-lo. E os outros dois aqui, jogadores que podem fazer a posição de centroavante, além do Igor Jesus, foram o Matheus Cunha, foi convocado na última lista, se lesionou, foi cortado, tá de volta agora. E o Richarlison, cara, o Richarlison, mano, eu confesso que eu não tô acompanhando tanto ele assim no Tottenham, tá? Mas eu já ouvi falar melhor dele nas primeiras partidas da temporada do que agora nessas seguintes. Mas me parece mais aquilo de entrar na cota ali do jogador que o técnico gosta. Né? Trabalhou com ele no Everton, gosta dele, já chegou a exageradamente elogiar ele como um dos 10 melhores jogadores com quem ele trabalhou. Claro que não é, né? O Ancelotti trabalhou com vários jogadores melhores do que o Richarlison. Ele deu moral pro jogador dele da época e que volta a ser jogador dele agora. Mas assim, mano, quando oportunizado na seleção ele não foi bem. Não é um nome que o torcedor comum vê com bons olhos. Então, assim, ele tá se mantendo na convocação. Acho que é muito mais um nome ali da confiança do treinador do que pelo que ele está produzindo de fato. Vocês podem estranhar que o João Pedro não está na lista. Ele é perguntado sobre isso e fala, né, que o João Pedro sofreu ali algum problema clínico e tal, e por isso acharam melhor que ele não fosse convocado agora. Eu sinto falta aqui do Pedro do Flamengo. Acho que ele recuperou um bom nível para voltar a ser convocado. Eu acho que já merece convocação, já merece um retorno e entrega algo diferente dos outros camisas 9 aqui. O Igor Jesus um pouco mais móvel, o Matheus Cunha bem jogando mais na função de 10, né, e menos na de 9 realmente. E o Richarlison às vezes joga pelas pontas, às vezes joga centralizado, é um segundo atacante, e eu torço o nariz aqui pro nome dele na lista, mas tá convocado mais uma vez. E é isso, galera. Reforçando aqui, né, as datas dos jogos, no dia 10 de outubro, se eu não me engano, é sexta-feira da semana que vem, amistoso contra a Coreia do Sul, e no dia 14 de outubro, se é na sexta, se minha matemática aqui não falha, na terça-feira, né, um amistoso contra o Japão. Depois nós vamos ter mais 2 amistosos, provavelmente contra seleções africanas, em novembro, e quem sabe em março contra seleções europeias, tá? Vou repetir o que eu falei no começo do vídeo. Me incomoda muito testes demais, jogadores que seriam titulares ou que já são fundamentais sendo preservados sem o motivo da lesão, né? Eu acho que a gente tem que montar o time, cara. Não é momento de ficar, deixa eu ver como esse aqui se comporta, como aquele ali. Não é questão de fazer panela, não. É questão de, cara, montar o time. Montar uma equipe, entrosar, jogar junto, ter um padrão de jogo, dar sequência a isso, corrigir o que dá errado no campo. Tá? Porque enquanto você ficar só fazendo teste, a gente vai chegar na Copa do Mundo, não vai ter um time, vai ter que se encontrar durante a Copa e com mais interrogações do que exclamações, dentro das suas próprias convicções. Ele já chegou com pouco tempo para trabalhar e a cada lista que ele vai picotando esses nomes, esse aqui eu vou deixar de fora agora para chamar aquele ali, não, esse aqui tá com um probleminha aqui, poderia jogar, mas vou deixar de fora agora. Pô, cara, enfim, eu esperava um pouco de mais consistência nesses jogos aí do Ancelotti, mas, cara, o cara nunca foi técnico de seleção, então meio que tá tateando aí isso aí. Vou passar um pano num primeiro momento, mas a gente tem que fazer as críticas que tem que fazer também. Você também tem críticas, você também tem sugestões, você também tem elogios, você sentiu falta de algum jogador? Vamos debater aqui seleção no comentário, que é sempre ótimo. Debater seleção brasileira é sempre muito palpitante e a gente gosta muito. Então eu convido vocês para debater comigo, beleza? Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no nosso canal.
e até a próxima!